Olá, queridos espectadores, boa tarde, bom dia, boa noite. Isso vai depender de que hora você está assistindo. Esse que é talvez o nosso primeiro podcast aqui nessa terra maravilhosa que é o Vale do Capão. E estou aqui com duas pessoas importantíssimas para a cultura local, que eu já vou apresentar rapidinho, porque antes eu vou agradecer aqui primeiramente a pousada Vila Flor, que fica aqui logo no começo, passando os campos. Quando você está chegando na vila, do lado direito tem um lugar bonitão assim, com placa, chamado Vila Flor. Aqui é um lugar que está cedendo esse espaço para a gente poder fazer esse podcast aqui. E a gente agradece muito. E também gostaria, claro, de agradecer à Secretaria de Cultura da cidade de Palmeiras, que através da Lei de Incentivo Aldir Blanc viabilizou esse projeto Laboratório de Produção de Conteúdos Digitais que está acontecendo aqui na Pousada Vila Flor. Um projeto que abordou temas sobre audiovisual, e é por isso que a gente está reunido aqui hoje para fazer essa entrevista, esse papo. E novamente agradecemos à Secretaria de Cultura de Palmeiras. E também agora, claro, abrir aqui esse nosso papo, apresentando o nosso querido Salomão Zalcbergas e o nosso querido Melquíades. Boa tarde, doutores. Pois é. Eu gostaria... Bom, essa é a segunda vez que a gente está fazendo, porque deu um probleminha nosso, mas eu gostaria de repetir aqui, porque eu acho legal, né, registrar esse momento. Gostaria de perguntar para vocês como é que começou essa jornada no meio das artes. Se você puder falar, o que você faz, Salomão? E como é que começou isso na sua infância, na adolescência? Como é que foi tudo isso? Conta pra gente. Eu sempre gostei do desenho, né? E quando eu vi as primeiras manifestações de desenho, eu vi até uma época que um determinado artista lá no Campo Grande, em Salvador, desenhou um índio. Um negócio incrível. Do nada ele começou a desenhar uma figura e essa figura se transformou como mágica. Eu não conseguia entender como ele conseguia perceber isso. Por outro lado, eu tenho um sangue de DNA de meu pai, que era artista, e que ele era gravador de moeda, ele produziu moeda. Ele era lituano e ele se tornou brasileiro, imigrante. Somos de família judaica. E ele sempre quis que eu tivesse uma profissão que tivesse rendabilidade. E a arte no Brasil é aquela coisa que a gente... E ele já sentiu isso muito na pele, porque ele teve que deixar a profissão dele e se tornar outros eventos na vida para poder subsistir a família. Então ele afastava eu da profissão, embora me incentivasse a coisa do lúdico e das técnicas. E aí queria que eu fosse engenheiro ou que fosse militar, que era uma profissão que parecia estar da estabilidade. Mas eu que fui sempre um rebelde sem causa. Não aguentou. Um rebelde sem causa, por ser também aquariano. Olha, eu também sou aquariano. Temos então essa pulga, né? Esse micróbio que não deixa a gente quieto. É uma droguinha, né? Que não deixa hoje a gente... eu descobri que também sou muito ansioso, então eu estou sempre mexendo com uma coisa ou com outra. Sim. E eu tenho um pouco de habilidades, e inclusive essa habilidade de destrar a escultura, tanto em ferro, como madeira, como na pintura. Na pintura que eu tenho desenvolvido melhor os trabalhos aqui no Capão. E isso aconteceu mais ou menos com quantos anos? Quando você viu essa pintura, né, do índio que você falou lá no Campo Grande? Porque eu me lembro que quando embora eu nasci em São Paulo, no dia 25 de janeiro, fundação de São Paulo, na Promade Paulista, no Jardim Paulista. Mas depois meus pais se mudaram para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro eu entrei numa escola que eu me lembro, essa coisa muito, muito rápida, e eu gostava de desenhar foguetes, essas coisas no desenho de cera e tal. Sim. Isso me marcou também, esses desenhos. Mas eu fui sendo encaminhado para uma outra profissão. Só que a minha índole e a minha natureza resistiu a todo esse apelo do sistema. Sim. E por mais que eu rodasse para aqui e para acolá, eu acabei fazendo uma E tentou arte fazer outras plástica. coisas, tentou
sei lá. Eu tentei fazer várias coisas, fui vendedor de livro, vendedor de disco, direção Red Diggers, edição Red Diggers, e depois vendedor de roupa, mas eu sempre fui um péssimo vendedor, horrível, nunca me dei bem com vendas. Mas, no entanto, na pintura e na arte eu deslizei bem. Ela se vende por si só, né? Vamos dizer assim. Ela me requisitou como um sacerdote, Tá. porque eu, embora precisasse sobreviver, mas sempre me rebelei ao sistema, então sempre procurei uma coisa à margem. Uhum. E encontrei esse parâmetro, esse escudo, que inclusive quando eu fui fazer Belas Artes, na Escola de Belas Artes, o pessoal malhava, né? Quem ia para a Escola de Belas Artes, né, são pessoas que não era muito bem aceito na época. Sim. Agora a gente já volta aí. Mel, como é que aconteceu aí esse começo de carreira? O Salomão, eu estava ouvindo você falar, você dizendo que a arte te requisitou, a pintura te requisitou. Eu lembrei antes de falar como chegou a mim, mas eu lembrei que eu acho interessante, do Egberto Gismond falando que o tio dele teria dito para ele, quando ele estava, o tio dele já músico, já um grande regente lá de Carmo e tal, e o Egberto entrando, aflorando e tal, e ele diz assim: meu filho, você tem que arranjar um jeito de dever a música todo dia. Ou seja, você é devedor da música, você é serviçal dela, não é a música que é, né? No meu caso, a música veio através da minha família. Meu pai tocava acordeon, tocava violão, minha mãe cantava, tinha uns pequenos saraus. Meus irmãos todos tocavam violão. E eu, na minha adolescência, fiz um mergulho mais forte no instrumento. E isso resultou assim, naquelas rodinhas de violão, tal. E aí um amigo meu, que virou meu amigo depois, lógico, mas assim, que me conheceu numa dessas rodinhas de violão, me convidou, ele que já é um compositor, já é um artista famoso, então, me convidou para uma inauguração de uma casa que ele ia fazer, e para dar canja, né? E eram 3 dias desse primeiro momento, desse primeiro final de semana. Tá? Eu fui lá no primeiro, no segundo, ele já me reclamando do horário que eu chegava metade. E aí rolou esses 3 dias, e no dia seguinte ele foi à minha casa e me pagou um cachê. Aí eu vi aquele estado, né? Poxa, eu vou ganhar para fazer isso, que era um grande prazer na minha vida. Até então era um grande abismo, né? Você saindo do colégio sem saber o que você vai fazer da vida, mas de repente isso se apresentou para mim de uma maneira muito forte. Desde então trabalho com música e apesar de eu já ter tentado fazer outras coisas, mas sempre foi mais forte o chamado pela música. Sim. E o que será que faz... eu fico pensando muito nisso, assim, né? O que faz... que parece que é uma dependência mesmo, né? Que a gente tem, né? De fazer música ou pintar, né? A gente não consegue se ver de outras formas e funciona até como um alimento, né? Uma comida mesmo que a gente precisa dar para alguma coisa que seja talvez a nossa alma, mas como é que vocês veem essa dependência, assim, né? De fazer arte, né? Eu acho que é um chamado interno que ele grita muito alto para você poder ouvir. E tem que dar ouvido, né? Porque no meu caso mesmo, eu fiz 8 vestibulares, você imagina? Fiz também para engenharia eletrônica, engenharia civil, fiz para economia, licenciatura em matemática. Fui parar em bacharel de artes plásticas, fiz arquitetura, vestibulares, né? Mas aí você não passou em nenhum? Não, passei em alguns, cursei, mas saí, acabei entrando em bacharel de Belas Artes da UFBA, né? Sim. Mas enquanto você prestava esses vestibulares ainda, claro, eu ainda estava pintando. Eu estava trabalhando no sistema, puxa daqui, estica dali. Ah, sim. Uns queriam uma coisa, outros queriam outra, e assim eu fui tocando
na raça, né? Porque se você não tem a dedicação... Claro, mas assim, tava pintando. Não, ou não, era com outras coisas? Não, eu estava indo, crédito escolar na raça, porque é completamente contra o óbvio, né? A lógica, né? Sim. E a cabeça sempre... conectada pintar, com esse chamado, esse quero grito, pintar. esse grito interno. E depois de muito tempo, depois eu fiz a escola e continuei trabalhando no sistema. Eu fui professor durante muitos anos. Eu trabalhei 38 anos no estado, em vários colégios. E fazendo arte, né? E ensinando desenho geométrico. E professor na escola pública do estado. Você tem determinado número de horas, então você precisa de completar aquela carga horária. E para completar isso, você tem que sair de escola em escola, onde tem a sua matéria do qual você foi habilitado. Mas você não pode sair de uma escola para outra. Então você tinha que dar outras disciplinas nessa mesma escola para completar a sua carga horária. Isso que é interessante, por isso que houve muito... Esse tipo de educação não funciona. Não funciona. Mas mesmo assim eu consegui me equilibrar por lá de cá e lá. Sim. E somente depois que você imagine só, depois de aposentado, que eu posso fazer esses trabalhos que eu faço aqui, autofinanciado. Uhum. E agora que eu tenho a oportunidade de fazer as vendas, porque com a divulgação e com essa caracterização que eu faço dos trabalhos, eu estou tendo um pouco mais de projeção. Sim. Mas o próprio trabalho que está andando, né? Não eu digo assim, não tem algum sistema, algum marketing, alguma coisa, né? A própria qualidade do conteúdo, é o conteúdo que se vende, né? Mas muito de Facebook, de Instagram. Ah, sim. Isso é que tem sido, porque antigamente você tinha que ir para o jornal, você vai fazer uma exposição e você tem que ir no jornal, pelo amor de Deus, abra uma porta para mim, aí tira a fotografia, mostra uma obra de arte, aluga um espaço ou consegue de alguma maneira, tem que fazer convite, tem que dar coquetel, você tem que pagar o espaço, ver a iluminação, fazer cartaz, ir nas rádios, em todos os lugares para poder produzir. E quando vai meia dúzia de pessoas, 50 pessoas, então, você fica satisfeito. Olha, que bom, sim. 50 pessoas vieram no meu trabalho. Hoje isso já era. Você vê que não tem muitas exposições, principalmente em Salvador. E agora eu tive a felicidade de poder, graças ao destino, poder trabalhar para o público, e eu estou tendo esse retorno com a apreciação da comunidade, sim, em cima do nosso trabalho. Tanto é que eu pinto em vários lugares, mas somente o Capão é que tem essa resposta positiva. Sim. Logo se vê que não é fácil, né, de manter, né, essa pulguinha que fica atrás da nossa orelha, né? E vocês, claro, já tem uma estrada muito maior do que a minha, ainda sou menino ainda perto de vocês, mas como é que funciona isso para você, assim, essa dependência, né, com todas essas questões, né, que a gente vive, né, da dificuldade de conseguir divulgar o nosso trabalho, fazer andar, como é que é para você, assim, acordar todo dia e ter uma arte que a gente nem consegue ver ela, né? A gente só escuta a música, mas como é que é isso, assim? Não, eu estava pensando aqui no que o Salomão estava falando, essa coisa da internet, ela abriu muitos caminhos, né? Então hoje eu posso criar um vídeo e esse vídeo pode ser assistido na Islândia, na Guatemala, onde for, em todos os polos do mundo, né, onde a internet ele te dá acesso. Isso não era assim, isso é hoje, né? Hoje recentemente eu fiz um videozinho despretensioso lá pertinho de casa. Aí quem acessa o Ivan Lins, gravando uma música de Ivan Lins, o próprio Ivan Lins me manda mensagem, quer dizer, como que isso se daria, esse encontro? Nunca. Uhum. Não, em um outro momento eu teria que me deslocar e tentar bicar aqui, festa ali, não sei o que, para conhecer. Não, o cara entrou, viu, gostou, chegou, comentou, liga para perguntar se pode postar nas redes próprias dele, né, as redes sociais. Tá?
Quer dizer, isso funciona de outra maneira hoje em dia. Houve uma dinâmica diferente do meu início para hoje em dia. E aí o grande lance é você se adaptar a isso. Mas é como o Salomão mesmo disse, ele fez trilhões de coisas, foi aqui desenhando para lá, fazendo manobra para cá e tal. Eu estava lembrando na minha época de vestibular, eu fiz vestibular para música. Mas aí tinha a reopção para direito, né? Você tinha direito a uma reopção se você não passasse no teste de habilidade específica. Segunda opção. Eu levei pau nas 2 vezes que eu fiz o teste de habilidade específica, porque eu não estava preparado também para isso. E assim, enfim, era um teste bem específico, eu não estava preparado para aquilo lá não. Uma das provas você tinha que executar 5 peças, uma flamenca, uma barroca, uma renascentista, uma brasileira. É um negócio assim absurdo. Para instrumento eu não estava longe de ser apto para aquilo lá. Aí fazia a minha reopção para direito, só que eu não queria nada daquilo. Mas anos depois, eu querendo endireitar a vida, quer dizer, não tentar mais... Fui fazer direito, cursei direito, todo aquele negócio, aí fui fazer concurso para ver se me livrava da música, para ver se não dependia da música. Era um negócio, né, absurdo, você vai tentando aqui e ali. Rapaz, eu sei. Passei anos, cara, nesse negócio aí, até que uma hora entrei em uma depressão, porque você fica meio maluco com essa história de concurso, vim parar no Capão. Isso assim, eu disse, poxa, que lugar massa, tal. Mas isso sempre trabalhando com música, sempre... Entre uma coisa e outra, eu fiz, não é que eu penei muito, não, eu tive muita sorte. Eu abri show de uma porrada de gente, eu abri show de Paulo Diniz, já pensou? Paulo Diniz, Zé Geraldo, João Bosco, Luiz Melodia, Jorge Versilo. Tem mais gente aí, só que eu não estou conseguindo lembrar agora. Sim. E entre essas coisas, entre esses movimentos, tentando também mudar a vida. Mesmo fazendo isso, tentando mudar a vida para não depender, para que a arte não tivesse que vender minha arte. Sim. Sabe? Porque tem muito disso. Você faz por amor, né? Não para ganhar dinheiro. Você fazer não o negócio... precisar moldar o seu som para que ele possa... se adequar ao mercado. Sim. A necessidade era essa. A tentativa era essa, deixar a arte a salvo, né? Mas aí depois você vai percebendo, eu não consegui deixá-la totalmente a salvo, mas depois você percebe que você realmente tem que se lançar. E arriscar aqui, arriscar ali, cair... Aí você caiu no Capão. Cair no Capão também, né? Também tem isso. E quando eu cheguei aqui, entrei em pânico, rapaz, que eu achava que eu não ia conseguir trabalhar em lugar nenhum, tocar, ninguém ia gostar do que eu fazia, assim, porque o Capão tinha um negócio muito regueiro, nação reggae, né? Uma coisa assim tal. Isso não era uma coisa muito, muito pra mim, não conseguia achar que eu ia me adaptar, não. Mas pelo contrário, depois que eu acabou a noia, né? Aí eu consegui começar a trabalhar, voltar a trabalhar, né? Porque antes daqui eu estava envolvido, chegar aqui, eu estava envolvido com um monte de coisa, inclusive com teatro. Fui parar em teatro. Foi fazer trilha? Compor? Fui fazer, eu trabalhava na banda, eu fazia parte da banda de um musical, que era um musical fixo, que inclusive contava a história do Ceará, né? Com os personagens históricos e tudo mais. E era uma grande estrutura, e eram 5 músicos tocando ao vivo, 30 integrantes em cena. Era um negócio gigante. E aí fazia trilha e atuava como músico nesse musical. Tudo carteira assinada e tudo mais, pessoa. E ganhava bem, cara. Né? Mas enfim, aí vim parar no Capão para trabalhar no Chapéu, na base do Chapéu. Já pensou? Artista de rua. Artista de rua. Foi a sensação mais plena do mambembismo, né? Mambembe. Mambembe, né? Coisa mambembe mesmo. Essa experiência foi marcante para mim. Lógico que a primeiro momento foi meio pancada. Depois você vai se adaptando. O Capão tem hoje mercado para todo tipo de
de enfrentamento ao trabalho, digamos assim, né? De tentativas de trabalho. Você tanto faz o trabalho, se presta serviço de todo jeito, em todo tipo de espetáculo aqui, né? Você Musical. mesmo, eu conheci você vendendo madeira, Pois é, já pensou? vendendo eucalipto. É. Eu Engraçado fui que- conhecer ele quando eu fui procurar uma madeira para ver os valores do eucalipto. É. Fui bater na casa dele e aí conheci a figura e a esposa. Fazedora de boneco, maravilhoso. A Ju é A Ju. aquariana E aquariana, né? também. Faz cada trabalho espetacular. É, Agora, pontos em comum, né? Claro, a gente trabalha com arte e tal. E o que acontece com o Capão aqui? Você veio parar e não sei se foi como a minha história que eu fui praticamente cuspido, né? Assim, de São Paulo também, vim parar aqui, tô aqui agora e tal. Mas pelo que eu tô entendendo, foi meio que isso que foi acontecendo, né? Assim, você falou que A rolou Júlia- uma certa depressão, aí... não, mas na verdade é o seguinte, a Juliana, minha esposa, ela trabalhou anos com estilismo. E aí nas férias dela a gente sempre viajava, porque ela tinha um trabalho mais formal e eu tinha um trabalho mais informal, né? Então eu tinha mais flexibilidade. Todas as férias dela, a gente pegava o carro e saía pra... E calhou da gente conhecer o Dr. Áureo falando sobre o Capão. E ela ficou curiosa sobre conhecer algum lugar. Disse, pô, então você topa fazer essa viagem? São 1.400 quilômetros. E aí fizemos a viagem, chegamos aqui e nos encantamos com o local. E ela já estava muito cansada daquela vida desse trabalho formal, era uma grande empresa, então tinha muitas responsabilidades e estava a fim de mudar a vida. E eu também estava nesse esquema de, vamos para onde der, a gente já aqui já deu, a gente já pode sair, já tem... e tinha que aproveitar a idade da Laura também, né, que tinha 10 anos na época, ou sai agora ou não sai mais. E aí começamos a nos movimentar para vir para cá. Tentamos outro lugar, mas não deu muito certo, mas enfim. Acabou que de uma maneira ou de outra esse lugar tem uma liga, né? Então você vem para cá, você é chamado para cá. Sim, sim. Eu gostei dessa observação, porque Você que ficou aqui, né? Você chegou faz tempo, acho que mais tempo que o Melquiades, né? E permaneceu aí, o né? pessoal diz que a gente é dinossauro, né? Porque nós fomos um dos primeiros alternativos, né, a vir para o Capão. Porque eu também estava na loucura do sistema, eu disse, eu não quero ficar pagando cartão de crédito a vida toda, pagando ônibus escolar para levar o menino para a escola e depois tem que fazer toda essa dificuldade do sistema. Eu não gostei, aí quando eu conheci o Capão, passou uns 2 anos eu programando para vir morar. Sim. Mas quando eu conheci, eu fiquei muito encantado, porque era aquele lugar que eu não conhecia, de montanhas europeias, né, com essa paisagem maravilhosa, e eu vim numa época que se chovia muito e fazia muito frio. Tanto é que quando chegava 4 horas da tarde, você não podia mais entrar no rio, né? Você não dava mais para entrar porque já era muito gelado. E aí foi aos poucos que eu vim migrando para cá. Consegui comprar uns terrenos e depois de algum tempo eu fui fazendo essa programação para vir fazer essa mudança. Então, como eu era professor e tinha essa flexibilidade, eu criei uma flexibilidade de fazer uma transferência do meu trabalho para aqui. E como eu consegui, aí eu digo, bom, agora eu já posso ir porque eu sei do que eu vou viver. Eu não podia vir aqui com um projeto, entendeu? E a partir daí eu fui me fixando e fui desenvolvendo junto com o Capão. Então eu acho que, de certa forma, há 40 anos eu estou aqui. Então esses 40 anos eu cresci junto com o Capão. E você foi um aquariano responsável, né? Porque você disse que veio com... Porque depois que você soube que dava pra ir, você veio, né? Agora eu já vim no chapéu. Meu ascendente é leão, é o contrário, né? O meu também. Então, olha só. E a lua? Não sei, aí já não Aí sei. já é demais, né? Olha, o papo foi massa demais, gente. Vocês estão vendo que a gente poderia ficar aqui mais tempo, inclusive. Acho que dava pra se aprofundar mais aí, né? Mas pedir uma musiquinha? Pode ser? Massa.
Queria pedir uma musiquinha pra você, Mel, por favor. Então, quando a gente estava de mudança para cá, eu ficava lá em casa maquinando, pensando, sonhando como é que seria vir morar nesse lugar e imaginando como seria a nossa casa, a nossa vida e tal. E surgiu uma música chamada Quintal, que eu... Lá nesse quintal, onde brota a luz, onde nasce a flor, onde corre a água, onde a mata canta, meu canto agiganta que nem passarinho, avoando pelo horizonte, sem limite, sem cerca que afronte, impeça eu de a voar. Lá nesse quintal, compro essa passagem, ganho essa paisagem de horizonte sem fim. Nas veredas do meu coração plantei um jardim. Lá plantei um pé de quê? Um pé de luz, um pé de quê? Um pé de sonho, um pé pra você. Nas veredas do meu coração plantei um jardim. Lá plantei um pé de quê? Um pé de luz, um pé de quê? Um pé de sonho, um pé pra você. Uhul! Massa! Beleza! Pois é. Galera, eu só queria, antes da gente encerrar aqui, agradecer mais uma vez a Pousada Vila Flor, que cedeu espaço pra gente poder fazer aqui essa entrevista, esse podcast, e também a Secretaria de Cultura da cidade de Palmeiras, que também cedeu, através da Lei Aldir Blanc, essa oportunidade. E também, claro, gostaria de agradecer Cássio Nobre e Yuri Zalkbergas, que estiveram aí esses 3 dias. Por favor, queridos, me deixem, por favor, agradecer novamente Salomão Zalkbergas e Melquíades e eu, Dico Oliveira, que participei aqui desse processo maravilhoso. Valeu, galera. Aí.